mais de um valor na moda, nesse caso, essa série que se repete tanto quanto a primeira moda. Então, ele pode ser, no caso, bimodal, duas modas. Eu não sei se tem mais dados que se repetem 3 vezes, mas se tiver mais que 2, eu vou chamar de multimodal. Ok? Mas, assim, a moda, o Excel, ele ajuda um pouquinho, mas ele é uma falha, então tem que fazer observação mesmo. Vamos pensar a primeira leva de pergunta aí para vocês. A primeira leva de pergunta é a seguinte: nestes dados de tempo médio, qual é a importância de eu saber moda, média e mediana? Se vocês fossem de alguma empresa de transporte, esses dados seriam úteis para você. Se eu fosse um motorista de Uber, Não é, professor, porque assim eu calculo o valor dos fretes, né? Também. isso, então. Você consegue saber, por exemplo, se eu atuo A quantidade de viagem em determinado tempo? quantidade de viagem, eu consigo calcular se tem mais cidades que demora mais ou que demora menos, qual é o tempo, porque a média nesse caso ela vai enganar a gente, então não é bom usar pela média, porque eu posso ter muita diferença entre um dado e outro e a média engana. Então eu posso olhar pela moda. Então assim, qual é o tempo que mais se repete? É 23,4 e 20 alguma coisa que tem outro 24,8. Então, esses são os tempos que mais se repetem. Então, eu tenho que calcular um custo, de repente, por estes tempos os tempos que mais se repetem, para ter um custo realmente, que não é um custo médio, mas é um custo que atende os tempos que mais acontecem. E assim por diante. Então, a gente tem que ser inteligente, e todo mundo efetivamente, para conseguir descobrir isso pensando na prática. Que tipo de cálculo eu preciso fazer para ter uma informação que mais me dá respostas positivas, para que você consiga resolver mais seus problemas. Tá? Já a gente volta aqui. Vamos calcular aqui também, ele também pediu, quem está com o livro aberto aí puder olhar, mas que não tem, eu já adianto para vocês, ele pediu para vocês encontrarem o percentil 75. Como é que eu vou encontrar o percentil 75? Bom, primeiro eu vou calcular pela fórmula. Para quem não está com a fórmula aí, a fórmula ficou o seguinte, ó. 35 sobre 100, 100 vezes 48 mais 1. isso. Que é essa danada aqui, ó. Por que 48? Porque eu tenho 48 dados. Essa fórmula aí, vou pegar quanto que dá essa resposta. 0,75 vezes 49. Vai dar 36,75. Concordam? Vai dar 36,75. O que é isso aqui mesmo? Posição 36. Ele andou 75% entre o 36 e o 37. Vamos lá no 36, ver quem está no 36. Aqui deu um probleminha, um detalhe que é interessante. Ó. No 36, quem é? 28,5. Quem é o 37? 28,5. Então, se ele andou 70%, 75% da diferença, quanto ele andou? Ué, professor, não andou nada, só é o mesmo valor? Ele andou 0. Então, como é que eu faço aquela conta do percentil? A posição 36 mais 75 da diferença, que é 0. Então, quanto vai ser o percentil 75? 28,5. Porque, neste caso, os dois são iguais. Tudo bem?
Ô, professor, uma pergunta. Pergunta. Em esse caso que estão esses números repetidos, não Ah, tem como esse, eu sei que é um padrão, né? Que eles fizeram a pesquisa e pegaram cada um desses tempos ali. sim. Mas não tem como você eliminar esses tempos que são iguais e deixar um só. Depende do que você quer encontrar. Porque, assim, qual é a implicação de você eliminar um tempo? Você elimina uma cidade. Ah, não, não, Em, verdade. em, Não, em então termos, fa- faz caso ó, omisso à minha pergunta, então. É ó, que eu não me lembrava que era por cidade. mas vamos pensar em termos estatísticos. Se eu diminuo um número igual, para a média não faz diferença, faz? Não, por isso que eu estou falando, porque Mas para é, mediana, para fica melhor, mediana, fica mais fácil. sim, mas assim, para mediana faz diferença eu tirar um valor. É, é por causa das cidades, né? É, então, assim, poderia tirar alguma coisa igual? Poderia, dependendo do que você quer encontrar. Depende da resposta que você precisa para o seu problema e para você resolver. Se eu fosse uma transportadora, tirar ficaria ruim porque eu não teria informações daquela cidade. Mas poderia ter situação de tirar? Sim, poderia ter situação de tirar. Tem no Excel, tem sim, Matheus. No Excel está até aqui, eu ia falar agora. A fórmula do percentil no Excel é assim, ó, vou fazer de novo para vocês aqui. Ó. Eu vou digitar mais percentil, vou abrir o parênteses. Essa matriz que aparece são os dados que eu tenho. Neste caso, já coloquei em ordem alfabética. Alfabética não, em ordem crescente. Pego os dados, ó, eu tenho todos, até o 48, ó, do ponto e vírgula. Este é a posição que você tem que encontrar, que é o seu percentil, com um detalhe. No Excel, essa posição vai de 0 a 1. Então, o 75 vai virar 0,75. Vou colocar aqui 0,75. Fecho, vai dar o 28,5. Ah, quem que é o percentil 80? Os dados são os mesmos, vou colocar 80 aqui, ó, 0,80. É 30,14. Onde que está o 30,14? Está mais ou menos aqui, não está? Concorda? Ó, então, eu sei que dessa posição para lá, tem 80% dos tempos menores que esse da posição 80. E desse aqui, 30,14 para lá, eu tenho os 20% maiores. Então, eu só vou atuar em cidades que gastem ou que demorem 30% dos tempos menores. Vou calcular o percentil 30, vou calcular o percentil 30, botar 0,3 aqui, ó, e vou lá para 24,42. 24,42 está aqui entre esses dois, ó, né? Então, eu sei que daqui para cá, para baixo, eu tenho os 30% menores, demoram menos tempo para ficar o O translado da casa para o trabalho. professor, É, eu sei que eu estou yendo além disso, né? Mas sem problema. esses tempos aí, eles tiraram uma média de velocidade de onde? Ou é só um Vamos ver se tempo que fala. colocaram? Vamos ver se fala aqui. Porque também essa média depende da velocidade do carro, né? Depende, sim, do transporte que você usa, com certeza. Mas aí, ó, essa pergunta é boa para a gente discutir um detalhe mais importante. Quer ver? Espera um pouquinho só. Deixa eu pegar o exercício aqui. 89 a página. Você já está num nível de pergunta que é o ideal para a gente, que é tentar chegar a situações que você pode usar os dados. Ó,
Tá no livro? Tá, não tá? O tempo médio em minutos demoram. Aqui não fala, não fala Não, o não fala tempo, da velocidade, né? e nem o que ele está usando. Mas aí é uma falha. Se fosse fazer uma pesquisa, seria uma falha bem grave, porque assim, eu não É, para alguém que vai de ônibus com alguém que vai de carro. Eu não posso comparar uma cidade que tem metrô e outra que não tem. Então, deveria ser um conjunto de dados um pouco mais homogêneo. Então, por exemplo, olha, esses dados são de cidades mais ou menos do porte de Maringá, mas de pessoas que usaram o transporte coletivo, por exemplo, ou que se movimentam de carro. E também a distância, muito bem lembrado, Fernando, a distância entre a casa e o trabalho. Também o caminho que você pega. Só uma informação para mostrar que o caminho também é interessante. Teve um tempo, eu trabalhei muito tempo numa faculdade em Nova Esperança. Quem não sabe, é pertinho daqui, 40 quilômetros. E a faculdade, ela pagava a van para a gente. E ela entregava todo mundo em casa. Então, mas nós demorávamos muito mais tempo andando por Maringá do que pelo caminho da estrada, muito mais rápido. Então, de novo, a estatística precisa ter uma explicação dos dados, para que você não compare feijão com arroz. Então, os dados têm que ser homogêneos. Tá? Só o último detalhe, a gente fazer mais um exemplo. Da mesma forma que eu falei para você, é o seguinte, que uma vez a gente fez uma pesquisa em Maringá para discutir, fazer uma pergunta sobre negócios. Como é que a gente pesquisou? Nós pesquisamos 400 pessoas divididas proporcionalmente em cada bairro, de acordo com o IBGE, proporcionalmente sexo. Maringá tem um pouquinho mais que mulher que homem, acho que é 51, 52, 48, mais ou menos assim. Então eu não poderia entrevistar só homens. Neste caso, que é uma resposta mais abrangente. Porque eu preciso espelhar a cidade para fazer inferência. E você já viu o que é inferência. Beleza? Então, assim, para resumir essa parte, partir para outro exercício bem bonitão. Vocês precisam entender que vocês vão aprender duas coisas. Uma coisa, que é a conta, que é a fórmula, que ninguém vai decorar, que vocês podem e devem usar alguma ferramenta para ajudar a conta, a calculadora, o Excel, o site, alguma coisa assim. Mas que o mais importante é, sabendo como é que a conta, como é que você analisa o resultado. Isso é o que é mais importante para vocês. Como que você avalia o resultado. professor, mas Jesus com você. Quando volta a professora, todo mundo vai ter que lembrar de tudo. Porque ela não deixa usar fórmula? Uf, não deixa nem parar por nem usar o celular na aula, vai deixar usar a fórmula. A gente dá um jeito, a gente muda, conversa com ela. Ela pode fazer um formulário, né? De repente. Ela não faz um formulário para vocês? Ou não? Eu quase que tenho certeza que ela vai colocar lá e você tem que fazer. Se você não sabe a fórmula, está fodido. Podemos resolver isso de novo quando ela voltar. Porque eu acho, na minha opinião, a fórmula não é importante. Porque ninguém está fazendo prova de memorização, né? Nem é um concurso público que precisa eliminar muita gente. Eu quero saber se vocês sabem usar a fórmula. Eu posso fazer igual eu faço com vocês, faço uma folha com todas as fórmulas, você tem que saber, aí sim que eu acho correto, saber que fórmula você usa. Aí é uma coisa que você tem que saber, porque na prática ninguém vai dizer assim, Byron, usa aquela fórmula para você. Não, ninguém vai te saber, você tem que saber na sua empresa o que você vai calcular. Se você não sabe, ou você contrata alguém que sabe, ou você paga alguém para fazer para você. Concorda? Mas isso a gente vai resolver, Byron. Quando a professora voltar, você me lembra, eu falo com ela, tá? Com certeza eu vou Isso lembrar.
não é mas não é para lembrar mesmo, não é um grande problema, assim, a gente resolve numa boa. A professora ela é bem aberta para essas coisas. Então, ó, eu estou com um livro aqui, mas me lembra mesmo, porque eu vou esquecer com certeza. O que o exercício pediu para a gente fazer, que a gente já fez, ó? Calcular o tempo médio, que, de novo, média sem desvio padrão não é uma boa medida, eu tenho que saber a distância, se é uma média mais homogênea ou menos. Sempre pense no seguinte, ó, eu posso ter duas salas com média final 5, que podem ser muito diferentes. Uma pode ter tirado, todo mundo tirou 5, a média é 5. A outra pode ter metade tirando 10, metade tirando 0, a média também é 5. Apesar da média ser a mesma, as salas são bem diferentes. Você resolveria isso com desvio padrão, tá? Calculei a mediana para ver o valor do meio. Calculei a moda e calculei, que é o valor que mais se repete, e calculei também o terceiro quartil, que é o percentil 75. Tá? Só um detalhe para vocês é o seguinte, ó, eu avisei vocês, mas vou reforçar para a turma, que eu postei na Matemática Financeira uma lista ou 4 perguntas. Eu vou fazer a mesma coisa para a estatística, vou postar 4 perguntas. É para que vocês pensem o seguinte, eu vou até adiantar para vocês aqui, está pronto, mas eu não postei ainda. Que é assim. Quais são as 4 perguntas? Para que vocês pensem em 4 usos. Um para média geométrica, um uso para moda, um uso para o percentil e um uso para o quartil. Ninguém precisa resolver nada, mas dizer em qual situação, uma situação pelo menos, que você usa cada ferramenta dessa. Isso vai dar para vocês os pontos que somarão aos 7 pontos da avaliação. Então, entre hoje e amanhã, eu vou postar para vocês, eu vou avisar, mando para a Eduardo um recadinho para ela colocar no grupo de vocês aí. Mas já podem ir pensando para responder. Olha, a moda você usa, eu tenho uma pizzaria, eu vou saber qual o sabor que mais sai. Ou tem uma loja de sapato, vou saber qual o número de sapato que mais eu tenho que comprar. E aí vai. Tá bem? Então, já comece a pensar nisso aí. Eu vou fazer o seguinte agora, gente, ó, tá? Eu vou fazer um intervalinho de 10 minutos. Ok? Aí a gente vai fazer mais alguns exemplos do que está seguindo aqui, que são os nossos conteúdos. Tá? Agora são 20h56 no meu relógio aqui. Quando for 20... Não tem mais, né? Tem um montão de tempo, né? A gente volta para as 2 últimas aulas. Quando for 21h10, a gente volta para as 2 últimas aulas. Ok? Chama a Eduardo aí. Então pode tomar uma aguinha e levar o rosto. Por enquanto, até 21h10. Não é para ninguém ir embora, hein? Tchau. Ok? Tudo trancado? Tchau. Já vou. Tchau.